Olá, alunos do quarto ano do curso de Direito da Unifil. Aqui é o professor Sérgio Mene, da disciplina de Direito Processual Civil, é, Direito Processual Civil 2, perdão, 3, né? Enfim, o Direito Processual Civil, que vocês são de uma grade, a outra turma usa outra, a nomenclatura mudou. Vocês é Direito Processual Civil 2, né? Que envolve basicamente execução e procedimentos especiais. É que a turma que está no terceiro, as turmas que estão no quinto período, né, no mais terceiro ano, eles têm uma nomenclatura um pouquinho diferente da disciplina, mas é o mesmo tema que envolve processo de conhecimento lá. Vocês execução e procedimentos especiais aqui. Pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês, como eu passei para os colegas. Hoje eu não vou conseguir fazer aula ao vivo, que eu até prefiro, eu gosto de aula ao vivo, apesar de eu achar que tem alguns inconvenientes que precisam ser considerados. Hoje eu vou fazer aula gravada, porque no nosso horário de aula, hoje especificamente, em razão de uma conferência que nós estaremos fazendo ao vivo, eu e o professor Arthur, então eu já convido vocês aí todos que assistam, também fica gravado, né? Então, se você não assistir, se quiser assistir depois, vai ficar postado aqui o vídeo da aula também, né? Se você quiser assistir a nossa conferência, nós falamos de uma conferência sobre processo e constituição, né? Sobre as interfaces que o processo e o direito constitucional têm entre si, né? E vamos fazer isso pela UTV, vai ser transmitido ao vivo pela internet e também vocês vão poder acessar depois. Mas o nosso tema de hoje, pessoal, é um tema um pouquinho complicado. É um tema que faz interface com o direito administrativo, com o direito tributário, processo civil e constituição. É um tema muito intrincado, do qual eu gosto muito. Só que eu não vou falar muito sobre esse tema. Na verdade, nós vamos ter só uma aula sobre esse tema, né, que é o tema que envolve a execução contra a fazenda pública. Então, nosso tema de hoje é a execução contra a fazenda pública. Professor, por que a gente está falando desse tema? Olha, eu estou seguindo a ordem que o CPC apresenta. Ele apresenta todos os ritos executivos, então nós aprendemos obrigação de dar, né, coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, né, execução por quantia certa, execução contra a fazenda pública e execução de alimentos. A gente vai estudar os 7 ritos previstos no CPC. E aí, passando por esses ritos, a gente vai então seguindo a ordem do CPC, depois vem os meios de defesa do executado, suspensão da execução, né, extinção da execução. Aí, depois nós teremos o termo do cumprimento de sentença, mas antes eu vou falar de um procedimento especial de execução que está fora do CPC, que é muito importante, que é a execução fiscal. Depois nós voltamos para o cumprimento de sentença e liquidação de sentença e procedimentos especiais. Liquidação, cumprimento e procedimentos especiais. Esse é o nosso tema do ano. Hoje a gente vai falar de execução contra a fazenda pública. Então vejam, o primeiro destaque que eu faço aqui é não confundam esse tema com a execução fiscal. O ponto é, execução fiscal é quando a fazenda pública é credora, né? Alguém deve para a fazenda pública. E aqui é uma execução quando a fazenda pública é devedora, né? Ou seja, a fazenda pública é quem deve, né? Quem deve. Então, é muito raro execução contra a fazenda pública, mas é muito, muito, muito absurdamente comum, né? Absurdamente comum cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Por quê? Porque, bem, a ideia aqui é a mesma de uma execução. Você tem que ter um título executivo. Não é muito comum que a fazenda pública construa títulos. O caso mais comum seriam contratos. Mas a fazenda pública, em regra, não expede cheque. Hoje em dia não é uma praxe. E a maioria dos outros títulos executivos sequer são aplicáveis à fazenda pública, né? E então, esses títulos dificilmente permitirão uma execução, porque é difícil que a fazenda pública seja devedora de títulos como aqueles. Mas, ocorrendo, né, o rito aqui é o da execução. É tão incomum que o próprio CPC, ao tratar de execução contra a fazenda pública, ele acaba fazendo remissão ao cumprimento de sentença. Porque é tão mais corriqueiro o uso do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, é tão mais normal que a fazenda pública deva, derivado de um processo judicial,
do que propriamente derivado de uma ação de execução. Mas, pouco importa ser um ou outro, a ideia vai ser a mesma. Bem, primeiro a gente tem que tentar esmiuçar aqui, mas eu prometo que quando a gente falar de execução fiscal, nós vamos ter mais tempo a tratar disso. Aqui eu vou fazer de uma forma superficial. O que se entende por fazenda pública, né? Para mim, que trabalho com direito tributário, já atuei bastante com direito administrativo, né? Para mim é um conceito muito claro. Toda vez que eu penso em fazenda pública, me vem um conceito muito claro, né? Mas eu não posso presumir que todos aí tenham esse conceito muito claro. O que é fazenda pública? Fazenda pública, na verdade, envolve os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal e alguns entes da administração direta e todos da administração direta, todos e alguns da administração indireta. Professor, o que é essa história de administração pública direta ou indireta? Olha, seria legal poder falar sobre isso com vocês, mas eu vou fazer remissão aqui ao professor de Direito Administrativo. Provavelmente vocês terão aula com o meu estimado amigo professor Ivo, vocês vão ter aula com ele ano que vem. Né? Perdão, vocês estão tendo aula de Direito Administrativo, né? Então melhor ainda. Vocês estão no 4º ano, vocês têm já aula de Direito Administrativo. Ah, então, pelo amor de Deus, né? Então eu vou aqui, que a grade antiga, pessoal, a minha confusão aqui, que os alunos que lhes antecederam, né, os alunos que estão no 5º ano hoje, eles tinham administrativo no 5º ano. E vocês já têm no 4º, então minha vida é muito mais fácil. Então, resumindo, o meu querido professor Ivo deve ter comentado com vocês o que se entende por fazenda pública, né? Ou melhor, o que é administração pública direta ou indireta. Essa é a diferença. Os entes de administração pública direta são aqueles ligados à prestação de serviços estatais puros, né? Ou seja, a gestão pública pura, né? Serviços estatais indispensáveis. E a administração pública indireta são entes personificados que dão apoio à administração pública ou exercem funções públicas que não são essenciais, ou de apoio às funções públicas essenciais, né? Na administração direta, tudo que você ouvir falar que é administração direta, né? E é basicamente administração direta, são os componentes ali dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são membros da administração direta, são órgãos da administração direta. Tudo isso aí é fazenda pública. E a administração pública indireta? Quase todos, né? A administração pública indireta, quase todos compreendem a fazenda pública. Por que quase todos? Porque aqueles que explorem atividade econômica, né, não podem ter esse privilégio. Porque é o seguinte, né, vamos tentar esmiuçar isso aqui, que é uma regra de muito mais direito administrativo do que de processo. A fazenda pública, ela representa o interesse de todos, interesses coletivos, né, de todos os cidadãos. E por isso, processualmente, a fazenda pública tem vários privilégios. Porém, né, esses privilégios, eles são aplicados à fazenda pública da administração direta e uma parte da administração pública indireta. Por que uma parte? Porque alguns entes que compõem a administração pública indireta, eles exploram atividade econômica. Atividade econômica que é explorada, e por elas explorarem atividade econômica, eles também concorrem com outras empresas que exploram atividade econômica, né? E aí qual que é o ponto? Aí você estaria criando um tratamento privilegiado que não se justifica. Vou tentar exemplificar isso. Vejam, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, né? O Banco do Brasil tem privilégios processuais? Não, e nem pode ter. Por quê? Ah, mas a União é a maior detentora das suas ações. É verdade isso. Só que o Banco do Brasil, como um banco, ele concorre com outros bancos privados. E não seria justo, do ponto de vista da livre concorrência, prevista no artigo 170 da Constituição, conferir a ele privilégios que os outros bancos não têm, né? Principalmente privilégios perante o Estado e privilégios processuais. Então, né, nesses casos, essa administração pública indireta que explora a atividade econômica, ela não vai ser dotada desses privilégios. Aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte:
Se você tiver uma execução contra qualquer órgão da administração pública direta ou indireta que não seja esse explorador de atividade econômica, o rito de execução vai ser esse. E se você estiver executando algum desses entes, né, que compõe a administração pública indireta, mas que exploram a atividade econômica, ele vai ser tratado como um particular qualquer. Ele vai ser tratado sem privilégios, ou seja, vai ser o rito de execução normal contra ele. O ponto é, se qualquer ente da administração pública, federal, estadual ou municipal, da direta ou da indireta, desde que não explore atividade econômica, deve para alguém, há um rito processual próprio para executá-los. E por que isso? Né? Aí é a grande pergunta. Por que tem um rito processual de execução específico para eles? Porque, veja, nós acabamos de estudar, né, até o último encontro, a gente fechou o arco do estudo da execução por quantia certa. Como que se dá a execução por quantia certa? A execução por quantia certa se dá... Primeiro artigo que fala execução por quantia. Uma execução por quantia certa dar-se-á por atos de expropriação de bens. Né? Ou seja, adjudicação, alienação particular, alienação por leilão judicial ou apropriação de frutos e rendimentos. Né? Então você vai lá e pega o bem do particular e entrega na mão do exequente ou vende ele e pega o produto daquela venda e entrega para o exequente. É assim que funciona uma execução civil convencional. Só que essa regra não dá para ser aplicada para a fazenda pública. E por quê? A pergunta é meio óbvia, mas eu vou até dar depois o fundamento legal disso. Será que eu posso ir lá e penhorar um carro do município? Eu posso ir lá e penhorar um prédio público da União? Fala, não, vende aquele prédio ali, ó, ali funciona um hospital público. Não, vamos vender o prédio e pega o dinheiro. E fala o quê? Claro, deixa os doentes na rua aí. Pega aquela escola municipal, penhora ela, vende o prédio, né? E as crianças? Manda as crianças pra rua. Não dá, né, pessoal? É meio óbvio que não. É óbvio que não pode ser feito isso. Porque os bens públicos, vocês estudaram direito civil, está lá no Código Civil. Isso também é uma regra até implícita, constitucional, mas está no Código Civil. Até anotei aí no material para vocês. Os bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis. Os bens públicos de uso comum do povo, né, ou de uso especial, são inalienáveis. E o Código de Processo Civil vai falar que consideram-se impenhoráveis os bens inalienáveis. Porque a penhora é um ato prévio para alienação do bem. Se o bem é inalienável, não adianta você penhorar ele. Então é lógico que a conclusão que você chega é que eles são impenhoráveis. A inalienabilidade não é absoluta. Os bens públicos podem ser alienados por lei especial. Tem que fazer uma lei dizendo, ó, nós queremos vender esse bem público. E vende. Aí é feito um leilão desse bem público. Mas eles não podem ser penhorados. Você não pode chegar lá e penhorar um bem público. Não é assim que funciona. E por isso tem que ter um rito especial, né, para dizer como que vai funcionar. Só que o curioso, pessoal, é que, na verdade, não é nenhum rito. Porque é um rito tão breve, tão breve, que ele, na verdade, em um artigo você resume ele. Por quê? O que o CPC vai dizer é o seguinte, ó, a fazenda pública vai ser citada, né? Ou seja, se você tiver um título extrajudicial contra a fazenda pública, ela vai ser citada para em 30 dias, o prazo é em dobro, que o prazo dos embargos do executado, como nós veremos, é de 15 dias. Ele vai ter 30 dias para apresentar a sua defesa, se quiser. Né? Havendo essa defesa, os embargos serão processados de uma forma que a gente vai estudar. A gente vai estudar depois as defesas do executado no processo de execução e vamos falar dos embargos. Mas uma vez opostos esses embargos de execução, o juiz vai julgar. Mas imaginemos que esses não forem opostos, esses embargos, ou mesmo opostos após o trânsito em julgado, sendo eles rejeitados. Né? A fazenda pública perdeu, opôs embargos e ele foi rejeitado só após o trânsito em julgado, que é um regime que só é admissível após o trânsito em julgado, ou não foram opostos embargos. A fazenda pública realmente chegou e falou, né? Não perdi, né? Perdi. Sendo um caso ou outro,
pouco importa, ou seja, pouco importa se houve oposição de embargos e eles foram rejeitados ou eles não foram opostos, passado isso, acabou o processo. Tudo assim acabou o processo. Então você chega e diz, ó, fazenda pública deve 100 mil. Ela vai ter um prazo para se defender. Não se defendeu, ou se defendendo, perdeu a defesa, o processo já para por aqui. E para por aqui. Porque se fosse uma execução normal, o que ia acontecer agora? Penhora e depois os atos de expropriação e a satisfação do crédito. Ou seja, iam penhorar os bens, penhorados eles seriam avaliados, avaliados o executante poderia adjudicá-los, não adjudicando poderia aliená-los por iniciativa particular, aliená-los em leilão público e pegando esse dinheiro satisfazer o crédito. Só que se eu acabei de falar para vocês que os bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis, não dá para fazer isso. E aí faz o quê? Bem, existe um regime especial. A fazenda pública, administração pública direta e indireta, com exceção daqueles que explorem a atividade econômica, a fazenda pública paga os seus débitos judiciais por um regime previsto na Constituição, no artigo 100 da Constituição, um regime jurídico conhecido como regime jurídico dos precatórios. Né? Precatórios. Professor, precatório não é aquela carta em que o juiz pede para um outro juiz fazer um ato? Na verdade, aquilo é uma carta precatória. Aqui é um precatório requisitório, não é a mesma coisa, tá? Carta precatória, que vocês devem ter estudado isso lá em Teoria Geral do Processo, não foi dessa matéria para vocês, mas vocês estudaram em Teoria Geral do Processo. A carta precatória é uma forma pelo qual um juiz pratica atos processuais fora da circunscrição da sua competência. Né? Você tem uma circunscrição territorial da sua competência, uma comarca ou seção judiciária, e se você precisa praticar um ato processual fora dessa circunscrição, você se vale de um instrumento de cooperação interna do Poder Judiciário, chamado carta precatória. Então o juiz pede, o juiz da circunscrição competente cumpre o ato e devolve ele cumprido. Isso é uma carta precatória. Não confundam isso com o regime dos precatórios requisitórios, que são esse aqui que nós estamos falando. Precatório requisitório é que o juiz vai expedir uma carta ao tribunal, né, pedindo que o tribunal faça um pagamento. E eu vou explicar por que é para o tribunal, porque a gestão dos precatórios é feita pelo tribunal. Então não é a mesma coisa. Tá? Não confunda isso aqui com carta precatória. Chama precatório. Vocês vão ver aí que eu anotei no material que eu escrevi precatório ou RPV. RPV quer dizer requisição de pequeno valor. Né? O que é requisição de pequeno valor? Existe um regime geral para pagamento dessas dívidas chamado precatório, mas quando as dívidas forem pequenas, né, aí não vai para esse regime do precatório, vai para esse regime do RPV, que é um pagamento de um pequeno valor. Esse é pago em até 90 dias, esse aqui. Depois a gente vai falar como que classifica um, como classifica outro, né? Então, vocês vão ver aqui que as regras vão ser as mesmas. Eu até juntei que o CPC fala que do mais vão se aplicar as regras da execução do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. E aí eu juntei até os artigos aqui, né, para mostrar para vocês, mas disso depois, quando nós formos a estudar o próprio regime do cumprimento de sentença, a gente volta a estudar isso aqui lá, né, a gente volta a estudar isso aqui lá no CPC, tá? Mas basicamente é um rito também mesmo igualzinho. Transitou em julgado o processo, vai intimar a Fazenda Pública para se defender, não intimando, vai se transitando em julgado, isso aí não ter nenhuma intimação, vai se expedir esse precatório. E aí, aqui é a parte importante, né? Nós temos a regra, né, prevista na Constituição. Então aqui a gente sai do CPC, né, e vai para a Constituição. E isso é bem importante, que aqui realmente a gente vai ter que trabalhar com regras constitucionais e não mais com regras previstas no CPC. Então, o artigo que trata disso na Constituição
é o artigo 100, né, da Constituição, o artigo 100. É, então vejo, é, deixa eu só achar aqui um dos... é, desculpa, deu uma viajada aqui no que eu estava falando na Constituição, que eu estava grifando um artigo aqui no material que me chamou, que eu queria grifar, que eu tinha esquecido de grifar. Mas indo lá à Constituição no artigo 100, ele vai começar criando uma regra ali para o pagamento, né, para o pagamento desses precatórios. Como é que vai funcionar? Trânsito em julgado, processo ali, ou execução, não embargou nem nada, o juiz vai pegar um documento dizendo quanto a fazenda pública deve, quem que é o credor, quem que é o devedor, valor certinho, e mandar isso ao tribunal. Mandando isso ao tribunal, o tribunal vai receber aquele documento e vai processar aquele documento. E vai inscrever aquele documento na lista dos precatórios. Pessoal, muito importante isso aqui. O quê? Os precatórios, eles devem ser pagos, com exceções ali previstas na Constituição, em ordem cronológica. Em ordem cronológica. Ou seja, né? Ou seja, como ele tem uma ordem cronológica, então é muito importante o quanto antes entre nessa fila. Você já deve ter ouvido falar que essa fila é bem longa. E é mesmo. Depende de estado para município, os municípios pagam mais rápido, os estados pagam mais lento, e cada estado também tem... Depende do estoque, né, da dívida. Quanto maior a dívida, mais lento ela vai ser para pagar. Porque funciona mais ou menos assim. Tem lá um estoque de uma dívida enorme, vários credores, e mensalmente o estado ou o município vai passando valores ao tribunal. Né, ao tribunal. A gestão disso está no artigo 100, que compete aos tribunais. Aos tribunais de justiça, para as dívidas oriundas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, aos tribunais do trabalho, as dívidas da Fazenda Pública Trabalhistas, e as dívidas da União nos tribunais regionais federais. Eles é que fazem essa gestão. E cada ente federado passa, todo mês, um valor para pagamento dessas dívidas. Esse valor e as regras também estão fixadas na Constituição. Essa porcentagem que ele vai passando ali, o tribunal vai pegando a lista e vai pagando na ordem. Tem uma lista, na verdade são 3 listas, e ele vai pagando na ordem essas listas. Olha, chegou tantos milhões aqui, então vamos pagar ali até exaurir o recurso. Chegou mais tantos milhões no próximo mês, e vai pagando mês a mês. Por que a fila é tão longa? Bem, que alguns tribunais têm, porque alguns estados têm um estoque enorme e continuam adquirindo dívidas mês a mês, estão fazendo mais dívidas, estão devendo mais para os outros, estão sendo condenados por aí afora, e o tanto que eles repassam não é o suficiente para cobrir, né, o estoque. Então o estoque vai aumentando naturalmente. É isso que acaba acontecendo, na verdade, com a maioria dos estados. Né? Professor, quantos anos? Olha, aqui o estado do Paraná, nós temos 3 listas. Mas na pior das listas, que é a sem privilégio nenhum, em torno de 21 anos para pagamento. De 20 a 21 anos. Então nós estamos pagando precatório aqui de 1999. 1999. Importante que é precatórios que foram inscritos em 1999. Então, como a maioria disso vem de processo, né, de conhecimento, então são ações que começaram lá nos idos dos anos 90, que transitaram em julgado por volta de 98, e em 99 foi expedido o requisição, e no ano de 99 foi inscrito, e esse ano está sendo pago. Né? Ou seja, 21 anos depois estão pagando esses precatórios. Vocês têm ideia de quanto demora isso. Só que nós temos alguns créditos privilegiados, tá? Créditos privilegiados. Que assim, a regra é ordem cronológica, tá? É ordem cronológica. Então eles vão entrando na lista. Só que os créditos de natureza alimentar, salários, vencimentos, proventos, pensões, compensações, benefício previdenciário, indenização por morte, invalidez e ações de responsabilidade civil. Créditos de natureza alimentar, eles entram numa lista separada. E aí, por eles entrarem numa lista separada, eles têm preferência. Funciona mais ou menos assim, o Estado manda o dinheiro, e aí tem umas regras, um tanto vai para pagar os privilegiados, e o que sobrar vai para pagar os demais. É por isso que essa fila aqui atrasa tanto, porque a fila dos privilegiados também é muito grande, né, dos alimentares.
E dentro dos precatórios alimentares tem uma terceira fila, que é a mais privilegiada em relação à segunda, que são aqueles precatórios alimentares, né, devidos a pessoas com mais de 60 anos, né, com mais de 60 anos, e ou que tenha portador de doença grave, desde que não seja o valor superior a 3 vezes o RPV. Eu explico esse resto aí do RPV. Mas então você tem a fila precatória original, convencional, ordem cronológica. Segunda ordem, também cronológica, precatórios alimentares. Terceira fila, precatórios alimentares cujo credor seja maior de 60 anos de idade ou portador de doença grave, em valor não superior a 3 vezes o valor do RPV. E ele entra nessa terceira fileira. Essa aqui é a mais privilegiada. Então essa aqui anda bem rápido. Essa aqui mais ou menos. E essa aqui é anos. O que é o RPV? Né? O que eu falei de RPV, requisição de pequeno valor? Vocês imaginam que essa dívida, que esse trâmite é burocrático, né? E demora anos. Mas e se a dívida for pequenininha? Não tem cabimento você colocar nessa mesma lista uma dívida de R$1 milhão e uma dívida de R$1.000, né? Que assim, o cara, vamos dizer que a dívida de R$1 milhão entra na frente, o cara de R$1.000 vai receber depois do de R$1 milhão, uma dívida pequena. Então foi criada essa figura chamada requisição de pequeno valor. Para dívidas de pequeno valor, e eu já vou dizer como que é fixado esse valor, né? Dívidas de pequeno valor, eles não entram na lista do precatório. Eles não entram na lista do precatório. Isso não vai para precatório. Não manda essa requisição para o tribunal. Dívidas de pequeno valor, o juiz da vara, da comarca, ele vai mandar um ofício direto ao órgão público fazendo essa requisição de pagamento de pequeno valor. E segundo o CPC, o órgão público teria até 2 meses para fazer esse pagamento. A requisição de pequeno valor, o prazo de até 2 meses para pagamento. Né? Até 60 dias prazo para pagamento do RPV. Isso previsto no Código de Processo Civil. Professor, quanto que é essa dívida? Até quanto vai para RPV e quanto vai para precatório? Você depende. Isso depende de lei, né? Segundo a Constituição, cada ente federado tem que criar uma lei de acordo com as suas condições econômicas, de acordo com a sua capacidade de pagamento, fixar até quanto ele vai pagar por meio desse regime de RPV. Né? Da União. A União, o RPV é... Estou errado de cabeça aqui, mas da União, o RPV são 60 salários mínimos. Né? 60 salários mínimos. Então, dívidas de até 60 salários mínimos, a União não entra em precatório. A União paga em até 60 dias por meio do RPV. Né? Estados. Cada estado tem as suas leis. Né? Cada estado tem suas leis. Município. Cada município tem as suas leis. Mas aí vocês já devem imaginar que deve ter uns entes federados malandrão, espertão. Eu vou colocar o RPV em R$1, então qualquer dívida acima de R$1 vai para precatório. Porque para o ente federado, né, quanto mais ele enrolar, melhor. Ele vai ter que pagar, isso ele sabe. Mas quando? Né? E aí a Constituição teve que estabelecer um piso. Qual que é o piso do RPV? Por mais que uma lei municipal diga qualquer, estadual diga qualquer coisa, o mínimo que pode se ter. Né? O mínimo que pode se ter é o valor do maior benefício previdenciário pago. O que a gente chama de teto da Previdência, do regime geral de Previdência. Está hoje R$6.000. Então, traduzindo, se tiver uma lei, usa a lei. Se não, o valor mínimo do RPV é em torno de R$6.000. Aqui em Londrina, a lei municipal que existe, ela usa exatamente o teto da Previdência. Né? Ou seja, ela é exatamente esse valor. Então, aqui em Londrina é por volta de R$6.000. Dívidas acima de R$6.000 vai para precatório. Estado do Paraná, nosso precatório tem em torno de uns 17 a 19 mil reais. É mais ou menos isso o precatório aqui no estado do Paraná. Perdão. O RPV até 17, 19 mil reais vai para RPV, acima disso, precatório. A União, como eu disse para vocês, são 60 salários mínimos. Dívidas superiores a essa vão então para precatório, né? Para precatório. Aí tem a questão da previsão orçamentária, é obrigatório ter dotação orçamentária, ou seja, e aqui tem uma regra do dia 1º de julho, eu não vou abrir muito isso aqui, mas quem lida com fazenda pública também está acostumado com essa data, que é o seguinte,
Quando você manda para o tribunal, ele tem que incluir no orçamento, o município, o estado, a União tem que incluir isso no orçamento. E o orçamento ele é fechado, como o orçamento é uma previsão para o outro ano, o orçamento é fechado no dia 1º de julho. Então todos os precatórios inscritos até o dia 1º de julho, eles entram no orçamento de um ano. Não quer dizer que vão pagar, quer dizer, no orçamento do ano seguinte. Não quer dizer que vão pagar no ano seguinte. Mas é que eles já estão previstos ali como uma dívida prevista dentro do orçamento, né? Então por isso que é importante essa data. Quem faz a custódia desses valores, então assim, os estados, os municípios e a União, eles vão pegar o estoque da sua dívida e de acordo com alguns critérios eles vão fazer repasses para pagamento dessas dívidas, né? Para quem que eles repassam? Para o tribunal. Tribunal de Justiça, TRF ou TRT. Esse tribunal vai pegar o dinheiro e na proporção do que recebe, paga. Então ele vai, o município mandou o dinheiro, o tribunal paga. O município mandou o dinheiro, o tribunal paga. E ele vai fazendo isso. Então a gestão disso pertence aos tribunais. Os tribunais fazem a gestão desses pagamentos, né, desses pagamentos. Tem toda uma burocracia, tá? Não é se o tribunal paga direto, porque o dinheiro chega, o tribunal vai apontar quais os precatórios, ele vai intimar as partes, ele vai liberar aquilo crédito em pagamento, liberando, vai depositar em juízo, e o juiz da vara que libera um alvará para você lá sacar. Então não é assim, chegou o dinheiro já paga automático, infelizmente é bem mais lento do que isso. Tem uma regra aí na Constituição que fala de responsabilização do presidente do tribunal, que retardar isso, que os tribunais faziam isso. Não vou entrar no mérito de por que eles faziam isso, mas é basicamente porque eles aproveitavam esse período que o dinheiro ficava lá antes, que eles recebiam do município antes, ou do estado, ou da União antes de pagar, e o tribunal ele ganhava dinheiro com juros sobre esse dinheiro depositado. Sobre o RPV, né, umas regrinhas aqui. Proibição de fracionamento, ou seja, eu não posso pegar um precatório e dividir ele em 5, 6 para gerar um RPV. Ou seja, que você fala assim, minha dívida é 60 mil, o RPV é 6 mil, eu vou então dividir essa dívida em 10 RPVs, eu recebo tudo. É proibido o fracionamento de dívida para fins de quebra do regime de precatório, né? Aquilo que vai para precatório tem que ir. E se aquilo, vamos dizer assim, um RPV, eu puder fracionar e gerar RPV, não pode. Porque seria uma forma de você quebrar, você pular a ordem, né? E um dos princípios mais importantes do precatório é a ordem cronológica. A questão da compensação de débitos, não vai se pagar ao credor da fazenda pública se ele tiver dívidas com aquela própria fazenda pública. Então, antes de pagar o precatório, vai se ouvir a fazenda pública para saber se aquele exequente ele tem débitos e se ele tiver, vamos proceder ali à compensação. Você pode usar o precatório para adquirir bens públicos em leilão. Tem uma regra de correção monetária, pessoal, que é muito complexa, eu não vou falar aqui. Mas olha, se tem um negócio que dá briga no Brasil é correção monetária de precatório. Porque como o estoque dessas dívidas são muito altas, se você der uma olhada no artigo 100 da Constituição, você vai ver quantas alterações. Esse artigo é um dos mais emendados que a Constituição já teve. Provavelmente, se não mais, um dos que mais foi emendado. E por quê? Porque gera muito conflito esse negócio de precatório, né? Principalmente critérios de correção monetária. Hoje fixou-se uma regra, que eu vou explicar aqui, que a regra tem vários períodos, de tanto a tanto foi um critério, de tanto a tanto foi outro, e de não sei quanto em tanto para o outro. Esses vários critérios de correção monetária dos precatórios, né? É possível ceder os direitos creditórios de precatório? A resposta é sim. Inclusive, existe um grande mercado, principalmente na área tributária, existe um grande mercado de comercialização de precatórios. Por quê? Compensar, né? O devedor tributário, ele deve para a fazenda pública e ele é credor de um precatório, então ele tenta fazer uma compensação. Não vou entrar nos meandros disso, porque é bem complexo, porque essa compensação não é direta, né? Mas é possível, em alguns casos, fazer essa compensação. Por isso que existe um mercado de precatórios. Então, quem é credor de um precatório, como ele vai demorar, às vezes, 10, 15, 20 anos para receber, às vezes aparecem pessoas interessadas em comprar aquele precatório. E é claro que elas vão comprar com deságio, né? Elas não vão comprar o precatório pelo valor nominal. Então, se eu tenho um crédito de 100 milhões, de 10 milhões, o credor ele não vai comprar pelo valor integral, porque para ele não compensa. Né? Ele não está trocando dinheiro por dinheiro. O precatório tem baixa liquidez, né? Ou seja, a liquidez dele até é boa, mas ela é a longo prazo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai comprar com deságio.
Deságios que vão de 20%, 30%, 40% até deságios de 80%. Né? Depende muito do mercado, depende muito da natureza do precatório. O importante é que se você comprar um precatório ou vender, essa transação, essa cessão de direitos creditórios, porque isso é uma cessão de direitos creditórios, né? Ela só vai ter validade a partir do momento em que você protocolar no respectivo Tribunal de Justiça, perdão, no respectivo tribunal, a aquisição e informar a Fazenda Pública que você é o adquirente. Só que não é possível, né, comprar precatório para se valer daqueles privilégios, ou seja, eu comprar um precatório, por exemplo, eu tenho mais de 60 anos, eu vou comprar um precatório, porque como eu tenho mais de 60 anos, eu pulo a fila. Se você comprou um precatório, você vai permanecer na mesma posição em que ele se encontrava na ordem cronológica de recebimento, e inclusive na mesma fila. Né? Você vai ficar na mesma fila. Ou seja, a sucessão de crédito você subroga nos direitos creditórios, mas assume a mesma posição de credor. Você vai ficar no mesmo lugar que ele estava. Então, geralmente, quem usa compra precatório não é para ficar na fila para receber. Às vezes pode até ser, porque ele compra com bom deságio e espera lá para receber isso um dia. Mas muitos compram para tentar fazer compensações, porque também são devedores da Fazenda Pública e tentam usar o precatório para compensar essas suas dívidas. A Fazenda Pública briga um monte com isso, é uma causa muito polêmica, e principalmente a nível estadual. Na União isso é bem pacífico e nos municípios praticamente inexiste esse problema. Agora, precatórios estaduais dão muito problema com isso. Tem N leis espalhadas, aqui no Paraná tem várias, enfim. Diz aí que tem uma lei complementar para regular precatório, essa lei não existe propriamente da forma em que a Constituição exigiu, né? Questão de refinanciamento dos precatórios perante a União, né? E aí, para a gente encerrar, tem a questão dos repasses, né? Os repasses, eles vão ser feitos de acordo com a receita corrente líquida. Aqui na Unifil vocês não têm direito financeiro, né? Não é uma das coisas que tem na grade, na matéria de direito financeiro. Mas a receita corrente líquida é uma grandeza contábil, né, que servirá para calcular ali a partir de quanto que entram de receitas daquele ente, da União, dos estados, dos municípios, e de uma parcela dessa receita você vai ter que segregar, né, tem as exclusões ali, tem coisas que não entram no cômputo dessa receita corrente líquida, você vai ter que pegar uma parcela dessas receitas para direcionar o pagamento dos precatórios. Porque é sobre a receita corrente líquida que os precatórios são calculados. Ou melhor, não os precatórios, né? O repasse aos precatórios. E aí a gente chega a uma conclusão que é o seguinte: quanto melhor estiverem as contas públicas, ou seja, quanto mais o Estado, o município, a União arrecadam, mais rápido eles pagam os seus precatórios. De outro lado, quanto pior estiver a arrecadação, mais lento vai ser esse pagamento. O Supremo Tribunal Federal, uns anos atrás, e vocês não têm ideia de quantas ações o Supremo Tribunal Federal tem versando sobre a discussão desse regime jurídico de precatórios. O Supremo tinha tentado fazer um acordo com os estados e com os municípios de regularização disso. Porque se a gente fosse ler a Constituição num aspecto mais assim, nu, né, cru, né, se a gente fosse ler aqui o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, que praticamente só a União cumpre isso, os estados, os municípios, a maioria não cumpre, mas a União cumpre isso, que é a única que tem condições financeiras de cumprir isso, o precatório funcionaria assim. A dívida que foi consolidada até 1º de julho de um ano seria até paga até o último dia do ano seguinte. Então, por exemplo, qualquer dívida incluída em precatórios até 1º de julho de 2020, a União deveria pegar aquelas dívidas ali, computar no seu orçamento e até o final, até 31 de dezembro de 2021, pagar essa dívida. E se a dívida ficar depois de 1º de julho? Se ela ficou para depois de 1º de julho, não vai dar tempo de entrar no orçamento de 2021, ela entraria então no orçamento de 2022. Então, na pior das hipóteses, para as dívidas desse ano, até 2022 elas estariam pagas. A União cumpre isso, metodicamente. A União, na medida em que os que os créditos são reconhecidos, ela incorpora o orçamento e no ano seguinte paga essas dívidas. E aqueles que ficaram para depois de 1º de julho são incorporados ao orçamento, mas vão para o ano subsequente, para o outro ainda, né? Mas, na pior das hipóteses, se você é credor da União, na pior das hipóteses, em 2 anos do trânsito em julgado e da inscrição do precatório, a União vai te pagar, né?
Ou seja, você vai ali, vai receber um pouquinho. Agora, os estados e os municípios, eles não cumprem essa regra. Eles reconhecem no orçamento, mas o tanto que eles separam do orçamento deles para pagar essas dívidas não é suficiente para baixar o estoque, né? Ou mantém o estoque estável, mas nunca deixa. E aí o Supremo chamou os estados e os municípios tentando fazer um grande acordo para que eles se comprometessem, né, em 5 anos a, a colocar ordem nisso. Né? Isso foi no ano de 2014, ou 2015, perdão, 2016. Isso foi em 2016 que esse acordo foi feito. Então, até o ano que vem, os estados, os municípios, eles colocariam em ordem todo o estoque de precatório. Eu nunca acreditei que isso fosse acontecer, mas eles se comprometeram, principalmente os municípios. Lembro que aqui o município de Londrina montou um grupo de estudos, montou um planejamento, só que tinha que ser feito um planejamento financeiro, né? Você tem um estoque de uma dívida gigante e você tem 5 anos para colocar aquela dívida em dia. Então os municípios eles têm que se comprometer a aumentar esses repasses para que em 5 anos a dívida tivesse um patamar que ela conseguisse cumprir o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. O resultado foi que a maioria dos municípios começou, mas não cumpriu. O município de Londrina, uns 2 anos, começou bem. O estudo foi feito, começou pagando e, de repente, agora, com essa atual crise aí, piorou. Você já não... Aqui em Londrina, o nosso estoque de precatório, ele varia um pouco da lista que você tá, mas ele está em torno de 5 a 7 anos, que é o prazo para pagamento da inscrição do precatório. É um prazo longo, mas assim, nem se compara, por exemplo, ao estado do Paraná. O estado de São Paulo acho que é pior ainda do que o Paraná. E tem estados piores. Acho que os 2 piores, os 3 piores hoje é o Rio de Janeiro, Minas e o Rio Grande do Sul. Esses 3 eu não tenho ideia de quantos anos está, mas é muito mais do que o nosso. Deve estar na base aí de 30 anos que estão pagando precatório. Vocês têm uma ideia da calamidade. Eles têm dívida de 30 anos atrás que ainda não foi paga. Né? Isso é periclitante. Mas é a situação fiscal dos estados brasileiros, né? Fechando a nossa aula aqui, né, que já está dando mais ou menos o horário que eu tinha programado para o nosso encontro, nós estamos falando de execução contra a fazenda pública, mas a gente falou isso só de regras constitucionais. Por quê? Porque em razão dos bens públicos serem impenhoráveis, conforme diz o Código Civil, você não pode penhorar bens públicos. Se você não pode penhorá-los, tem que criar uma regra especial para pagamento. Essa regra é prevista na Constituição, no artigo 100, regime dos precatórios. E para aquelas dívidas de pequeno valor, existe um regime separado, chamado RPV, requisição de pequeno valor. Dívidas de pequeno valor, segundo o CPC, devem ser pagas em até 2 meses, né? Até 2 meses, não está escrito 60 dias, está escrito 2 meses. Enfim, é estranho escrever prazo em meses, mas tudo bem. Então, são até 2 meses para pagamento. E dívidas acima desse patamar vão para o regime do precatório, que obedece a ordem cronológica. Como que eu sei esse patamar? Lei. Cada ente federado tem uma lei dizendo qual é o valor do seu RPV. Então, se diz assim, valor RPV União, vai vir uma lei lá. Valor RPV Estado, valor RPV Município de Londrina. O piso é o teto dos benefícios da Previdência, do regime geral de Previdência Social, que hoje é em torno de R$6.000. Então, nenhum RPV pode ser inferior a isso. Daí para cima, cada ente federado vai criar a sua lei. O que você vai observar é que a maioria dos entes federados, eles vão tentar, né? Eles vão tentar criar o RPV do menor valor possível, para tentar empurrar o máximo para precatório. Por quê? Ao empurrar uma requisição para precatório, você enrola mais o pagamento, você atrasa mais o pagamento, né? E dentro da lista do precatório, lembra que nós temos 3 listas. A lista geral, obedecendo a ordem cronológica, os de natureza alimentar, que também obedecem ordem cronológica, e a terceira lista, que são os de natureza alimentar cujo credor tenha mais de 60 anos, ou seja, seja idoso, ou portador de doença grave. Terceira lista, né? Tem uma outra hipótese aí que eu não comentei, porque ela não está prevista diretamente aqui no artigo 100, que é a dos tem mais de 80 anos, que é uma lista quarta especial. Ela é especial. É para quem tem mais de 80 anos. Ela vai tem mais de 80 anos ou também tem portador de doença grave com mais de 80 anos. Aí ele vai para ser super especial. Mas como essa não está prevista no artigo 100 da Constituição, eu não comentei dela aqui. Mas vocês podem encontrar.
Se você quiser conhecer a lista dos precatórios, você pode entrar em qualquer site de tribunal de justiça, ou Tribunal Regional Federal, ou TRT, digitar lá, precatórios. Ele vai ter a lista. Né? Aqui no TJ Paraná, ele vai ter a lista dos precatórios do Estado, que o Estado do Paraná é devedor, e de cada um dos municípios, dos 403 municípios do Estado do Paraná, você vai ter lá a lista dos precatórios. Né? Do município de Londrina, do município de Curitiba. E o que vocês vão ver ali, ó, a lista, quem que é o primeiro, né? Número do processo, data de inscrição, quem que é o credor, quem que é o devedor, valor da dívida. E isso item por item, né? Na medida em que eles vão sendo pagos, a lista vai sendo atualizada. Quem foi pago sai e a pessoa vai ganhando posições na lista. O pagamento sempre de acordo com a ordem cronológica. Pessoal, o nosso encontro de hoje era isso. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.